O negócio é o seguinte, muito bom estar com vocês de novo, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora, né, que você vai estar acompanhando esse bate-papo, mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que pode ser relevante para você como profissional, como gestor, como empresário, ou falando aqui com meus convidados que já vão aparecer daqui a pouco, no meio médico. Né? Então, talvez um programa diferente. E, aliás, o negócio é o seguinte, já tem algumas conversas aqui. Nós passamos, né, em alguns bate-papos aqui no estúdio com alguns médicos. E hoje vai ser talvez uma abordagem um pouquinho diferente. Então, convido você a ficar com a gente. Convido você, na hora, pode falar do recorte aqui, o pessoal do marketing, pode falar? Não tem problema, eles estão fazendo assim com a cabeça. Então, vai ter um recorte, chamando vocês para acompanhar, porque, de novo, é um bate-papo muito, muito bacana para quem é médico ou para quem está direto ou indiretamente envolvidos, e eu não vou ficar com muita delonga, já vou falar quem são os nossos convidados ou a pessoa que está, né, as pessoas que estão aí parametrizando esse podcast. Com a gente hoje, Dr. Mário Barbosa, estava aqui conversando um pouquinho antes de começar, a gente se conhece há tantos anos, ficamos tantos anos sem nos encontrar, e quando a gente fala assim, só estudamos juntos. Então, Mário Barbosa, Dr. Mário, advogado, formado em Direito, especialista em Direito Constitucional e Direito Médico, com atuação em todo o território nacional, e aí tem uma curiosidade, também com atuação em Portugal, né? Tem a liberação da ordem por Portugal, me corrija se eu estiver enganado. Sou advogado português, né? Advogado português. Inscrito nos quadros da ordem portuguesa. Que bacana, parabéns, doutor. Muito legal, passou a ser uma surpresa, soube disso há pouco. E também conselheiro jurídico da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a então conhecida ANADEM. Então seja bem-vindo, Mário. E a Alessandra, vou apresentar vocês dois para a gente começar o bate-papo. Alessandra Merig, empresária, formada em Letras e hoje também estudante de Direito, né? Já também tá aí estudante seguindo. De Direito, fui influenciada. Teve uma boa influência uma aí. Boa influência. Atuando com proteção e orientação consultiva a médicos e empresários diretos ou indiretos desse segmento. Então, muito bacana, a gente vai ter pelo menos aí uma hora de um bate-papo bem intenso. Doutor Mário, muito bem-vindo. Poxa vida, a honra é toda minha em ver uma pessoa querida e de uma época de ouro que eu vivi. Aquela época a gente tinha muito dinheiro, não sabia o que queria, mas nós éramos felizes. Só não sabíamos. Verdade. Mas eu guardo com muito carinho aquela época do Colégio Canadá. Quem é de Londrina, aqui do estado do Paraná, sabe o que eu estou dizendo. É uma época de ouro. Então é uma satisfação muito grande poder estar te... Eu não queria entregar, mas ela 1996, 98, por aí. Tinha até cabelo na época. Tinha mais. E hoje atua então como advogado. E fala um pouco, aí é curiosidade de começo mesmo. Então você atua em Portugal? Atuo em Portugal. Eu consigo hoje trabalhar muito online após Covid, tanto aqui no Brasil como na Europa, acabou trazendo alguns meios para proporcionar que o advogado consiga trabalhar da onde ele está. E aproveitando esse cenário, e vendo a demanda que estava nascendo, a necessidade de um advogado que atua no direito internacional, que teria as duas ordens. Porque muitas vezes o brasileiro vai para lá e não é compreendido pelos nossos usos e costumes. Sim. E muitas vezes o português que vem para cá também não é compreendido pelos usos e costumes dele. Então eles queriam tudo numa persona. Então, vendo essa oportunidade de negócio, vamos colocar nesses termos, fui eu me inscrever lá na ordem portuguesa. Que bacana. Isso é recente, então? Não, já faz uns 4 anos que eu já sou inscrito. Já são 4 anos? Eu peguei o pré-pandemia e pós. Que bacana, que legal. Muito, muito legal. Alessandra Merig. Minha amiga Alessandra, tudo certo? Pois é, quanto tempo, hein, Dani? Também. Não tanto quanto do Mário, né? Mas você sabe que eu sou amiga do Mário mais tempo que você, né? Conheci ele primeiro que você. Vai ter uma disputa aqui. Mas disputa aqui. Não é assim. Não é só você que é amiga dele dos tempos áureos. Eu conheci ele antes de você, tá bom? E tive o prazer de conhecer você nós tivemos o prazer de nos conhecermos ali no Cincoval, um projeto que nós fizemos junto, muito legal, projeto muito bom. E tive a honra de estar aí caminhando com você até hoje, né? Uma parceria que deu super certo, inclusive. Verdade. Hoje você atua, já falando um pouquinho do nosso bate-papo de hoje, né? A sua atuação como empresária, ela se dá na Atem, correto? Atem Consultar. Então, exatamente. Vou começar com você, porque eu sei que vocês estão diretamente ligados em um projeto. Esse projeto tem um objetivo, pelo que eu entendi, conheço um pouco da Atem, muito bem definido. E a ideia é a gente conversar um pouco, não só sobre o projeto de vocês, para não parecer só um jabá, mas falar... Todo projeto que a gente começa, né, Mário, ele tem a gente parte do princípio que a gente está resolvendo ou um problema, gerando uma solução, mas ele tem uma relevância para um determinado público, né, para um determinado nicho. Fala um pouquinho da Atem para a gente já conhecer e depois a gente entrar um pouco no que a Atem de fato resolve.
Mas o que é então a Atem? Bom, a Atem é uma empresa que vende, né, segurança, blindagem jurídica, assessoria jurídica para profissionais da área da saúde, para os médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde, clínicas, hospitais. E, na verdade, quem começou esse trabalho junto à Anadem foi o Dr. Mário, né, que ele entrou lá primeiro, viu uma oportunidade e me convidou a participar como na parte comercial, né? Ele faz a parte jurídica da Anadem, claro, e eu vim com a Atem para atender esses médicos na parte comercial, né? De atendê-los, de oferecer para eles uma assessoria jurídica, oferecer para eles uma blindagem jurídica e uma segurança que muitas vezes eles não sabem nem onde encontrar. Então, a Atem vem para trazer para eles toda essa segurança, toda essa assessoria, suporte, né, que eles muitas vezes não têm, não sabem onde encontrar. Então, eu vim para a Atem com essa proposta. A Atem veio, na verdade, né, com essa proposta para Londrina para oferecer tudo isso para os médicos. Entendi. Então, em tese, eu vou fazer uma pergunta mais específica para o Mário, mas assim, em tese a Atem veio então como um processo consultivo literalmente. Olha, eu estou enxergando uma demanda, uma necessidade médica, no sentido de blindar, ainda mais, já passando para você, Mário, um bate-papo bem aberto, eu tenho visto uma mudança, eu tenho uma esposa médica, né, e aí a gente conversa muito sobre isso, ela não atua hoje em consultório, ela faz ali atendimento de saúde pública, mas a gente vê uma mudança no comportamento do paciente-cliente, vamos dizer assim, colocando ele quase como um consumidor. A gente vê um nível de exigência maior da população em relação a temas sensíveis da área médica e também um índice de, posso dizer assim, judicialização muito além do que nós estávamos acostumados a observar. Não sei se porque a informação chega mais rápido ou se porque realmente mudou. Que você pode comentar e se isso realmente é um dos pontos aí que a Atem traz, né? Pelo que eu estou entendendo. Olha, eu posso dizer, sem medo de errar, que a Atem surgiu para fazer a diferença na vida desses profissionais. E digo isso porque você tem a esposa que é médica, essa área, eles estão no topo da pirâmide da sociedade brasileira. Se a gente for trazendo um pouco do direito, a gente fala que tem a pirâmide que é o oceano, que é a Constituição, está no poder lá em cima. Eu digo que na nossa sociedade está o médico. E quando ele é processado, cível, ele sente um abalo e a grande preocupação é o bolso, é as finanças. O CRM, quando vai lá para o administrativo, é o medo de perder o direito de poder exercer a medicina. Quem é funcionário público e exerce a medicina, o medo de perder a função pública. E ainda tem uma quarta hipótese, que é a penalização, a criminalização da medicina, onde o médico hoje também senta no banco dos réus. Aí, para quem está no topo da pirâmide, se vê do lado oposto, porque é assim que ele vai ser tratado naquela situação, isso é muito ruim e traz assim um abalo emocional, assim, que alguns não chegam a suportar e acabam até desistindo da medicina. Então, hoje eu vejo a missão da Atem como uma das mais nobres, porque trazer segurança para o profissional da saúde hoje em dia é primordial para que ele consiga exercer o seu dom da sua profissão. Exercer sem medo é o que eu falo para você. A gente veio apresentar para ele essa segurança, porque ele não sabia para onde correr, né? Quando começou a acontecer, a judicialização da medicina aumentou muito nos últimos 10 anos, assim, triplicou. E não só a judicialização, mas também o valor do pedido de indenização. Então, quando o médico começou a se deparar com essa novidade, vamos dizer assim, com esse processo, ele não sabia para onde ir, ele não sabia a quem recorrer, né? E então nós estamos aqui para isso, a Atem está aqui para isso, para prestar esse serviço para ele, para dar toda essa segurança e todo esse suporte para ele. Tanto que nós temos vários serviços aí para que ele possa ficar bem tranquilo e exercer tranquilamente a profissão dele. E quer ver um exemplo prático, já pensando na prevenção e no remédio para aqueles que assim não estão? Uma médica, estava comentando há pouco, até com o nosso diretor, assim, como é que chama? Ele fica fazendo sinal pra gente. Tá errado. Do Márcio, como é que é? Tô brincando. Adoro a carinha dele. O caso que eu estava comentando com vocês, uma cliente médica, que ela tem a tutela da Anadem só na pessoa física e quis economizar e não estendeu para a PJ dela. Ela foi demandada. Diz a paciente que houve um erro no diagnóstico
e que essa correção do diagnóstico avançou demais o câncer e complicou muito, mas muito a vida da paciente. Então, ela procurou uma advogada no caso concreto, e entraram com uma ação. Mas não só na pessoa física dela, que teria toda a segurança da Nadem. Entrou contra a PJ que estava desguarnecida. Resumindo, enquanto a Nadem ela não ia ter gasto nenhum, toda segura, porque lá na frente se viu uma condenação, o fundo irá cobrir, só que a PJ estava desguarnecida. Aí, qual que é o valor da ação, você deve estar se perguntando? Nada mais, nada menos do que R$700 mil. Os valores estão então, ou absurdos. seja, por mais que a gente cobra dentro do parâmetro mínimo ético, vamos colocar 10%, a médica já vai ter que desembolsar, a PJ dela, no mínimo R$70 mil para iniciar a coisa toda. Então, veja, isso é um dano inesperado muito grande para as finanças, né, de qualquer negócio. Sem falar que no curso de um processo vai ter custas, vai ter que gastar com perícia, muitas vezes transporte e afins. Então, sai muito caro para o médico profissional, não está guardado, protegido, vamos se dizer, como é que vocês falam? Juridicamente, financeiramente. E materialmente, né, de todos os seus bens, porque quando acontece uma demanda dessa, o que pode acontecer? Além de ter uma tutela antecipada, o doutor Mário me corrija se eu estiver errada, ou seja, o juiz determina que o médico pague um valor antecipadamente para o paciente, antes do final do julgamento do processo, antes de julgar se ele está certo ou errado. Então, nesse caso, ele pode ter uma tutela antecipada, ou seja, o médico tem que desembolsar mais um valor para fazer um pagamento, ou então podem ser bloqueadas contas, bens, né, do médico por causa dessa demanda, e aí o médico vai fazer o quê, né? Então, quando ele não tem um bom profissional advogado que sabe o que está fazendo, às vezes também ele pode ter alguns problemas no correr dessa demanda aí, que depois, num outro momento, a gente pode falar, porque daí é uma outra pergunta gigantesca para uma... Como empresária, ela está me sendo uma boa advogada, né? Eu já tô quase... Eu não poderia perder o tempo na piada aqui. Estudante de direito é assim, tá vendo? Não, mas essa que foi a minha... Essa que foi o meu... Você tá para consultar, mas esse que foi meu incentivo de ir para a faculdade, porque eu falo tanto com os médicos justamente sobre direito, que não tem mais por que eu não fazer direito, entendeu? Então, assim, eu já tenho, dentro pelo menos dessa área, já tenho os conhecimentos básicos ali, que é o que eu lido com os médicos e converso com os médicos no dia a dia, que é o que acontece com eles. Daí eles mesmos já falam para mim, você também é advogada? Eu falei, olha, eu cansei de falar que não, quer saber? Agora você. Justamente por isso que eu falo que eu fui incentivada, porque você está no meio disso o tempo todo, o dia todo, conversando sobre o assunto. Vivendo, né? como empresária, né? Empresária. E assim, desculpa a insistência nesse tema, porque causa algumas surpresas. Falando como leigo, tá? Tô ouvindo de vocês como leigo e no processo de aprendizado aqui também para quem nos ouve. Isso é comum? Os médicos têm conhecimento disso? Eu vou esquecer que eu vivo diariamente, né? Minha esposa é da área e tudo mais, mas isso tem, ao mesmo tempo, porque o que me pegou nessa fala de vocês, volto a dizer como leigo, é a velocidade da judicialização. E aí a minha pergunta é, a velocidade de entendimento do profissional da área médica acompanhou isso ou não? Porque a sensação que eu tenho, e eu tenho também uma vivência com amigos, com profissionais, de novo, é comum eu estar conversando com médicos, a sensação que eu tenho é que não, né? Mas eu volto a dizer, leigo, como que vocês enxergam isso vivendo esse dia a dia? Eu vou responder primeiro que o Mário aqui, porque a minha vivência é diretamente com o médico, né? O Dr. Mário pega o médico quando ele já teve ali uma demanda e tal, mas dentro do consultório, quem chega primeiro sou eu, né? Para conversar com ele e tal. Ele não tem, muitas vezes, nem ideia de que isso está acontecendo, que esse número de demandas aumentou. Embora com as mídias sociais ele tem visto mais, acompanhado mais, mas ele não muitas vezes é aquele negócio assim, acontece com o meu vizinho, comigo não vai acontecer. Eu ia falar, né? Isso aí agora. Né? Não porque ele não é capaz, ou porque ele comete um erro, ou por coisas assim. Nós temos um problema dentro da medicina, que é quando o paciente, de repente, faz uma cirurgia e ele tem uma intercorrência cirúrgica. Ou seja,
é uma resposta do organismo dele que não foi dentro do padrão esperado. Ou seja, você foge do controle do profissional. Isso, fator incontrolável, vamos dizer assim. É o fator incontrolável. Aquilo não é um erro médico. É uma intercorrência do próprio corpo. É uma resposta do organismo a alguma coisa que foi feita. Certo. O paciente não entende, ele acredita que aquilo seja um erro médico e entra com uma demanda. Então, assim, às vezes o médico fala, não, comigo não vai acontecer. Não que ele não seja capaz, mas porque aconteceu uma coisa que ele não esperava e o paciente não entendeu. O paciente entrou com uma demanda jurídica com valores estratosféricos e fica a dica, o Paraná é o terceiro estado que tem o maior valor de indenizações, pedidos de indenizações, os valores mais altos é aqui no Paraná, perdendo para o Rio Grande do Sul e São Paulo. E aí, quando o médico se vê, ele está dentro de uma situação que ele não esperava. Né? Então, assim, eles não estão conseguindo acompanhar. Muitas vezes, eles até veem que está acontecendo, mas eles falam, não, comigo não vai acontecer. Infelizmente, coisa que... Eu já tive um caso, assim, que me chocou, porque eu tive que ter o preparo, o Espírito Santo me ungir na hora, porque o médico me ligou praticamente dentro da sala de cirurgia, aonde falou para mim, falou, doutor, é o seguinte... Eu operei o lado errado do quadril, a prótese era no outro. O que eu faço? Meu Deus. Você nunca está esperando que o médico vai te ligar no meio da tarde ou início da noite te dizendo, olha, acabei de cometer um erro. O que fazer, doutor? Em tempo real. Poxa, ali você respira, inspira e vamos lá, faz o seguinte, dei a orientação para ele. Ele seguiu, não vou entrar em detalhes, né? Sim. Mas acabou tudo dando certo, porque ele fez um pós-cirúrgico muito bom, atendeu, a senhora já era idosa, então isso, na hora de orientar, acaba sendo um complicador, porque você rapidamente ali tem que prever todas as possibilidades jurídicas, seja no civil, no crime, seja no CRM, para poder dar o mínimo de norte para o médico, que vinha trabalhando há muitas horas, estava cansado e acabou ali acontecendo o que eu acabei de narrar. Então não é das tarefas mais fáceis e hoje eu digo, o que move o profissional médico ou médica é o medo. E isso é um desafio, né, Mário? Me corrija se eu estiver enganado. Ainda permanecendo como leigo, que é o meu papel aqui, né, fazer perguntas com base no que vocês falaram. Por exemplo, essa questão que a Alessandra trouxe, olha, é uma intercorrência. Você não tem controle sobre isso e você pode sofrer aí uma eventual demanda. Vai até, me corrija se eu estiver enganado, mas isso vai até ter o seu processo. Vai ter uma questão probatória ali que foi uma intercorrência, mas durante esse processo deve gerar um desconforto de ordem emocional, incertezas, medo, como você colocou, e aí então a importância que vocês comentaram de uma eventual blindagem jurídica, por exemplo. E quando não vem o esculacho midiático. Exatamente. Porque hoje o grande medo, hoje é tudo a mídia, né? Tudo vai para a rede social. E nós vemos casos absurdos na mídia, que os pacientes colocam na mídia, né, jogam na mídia, denegrindo a imagem, falando que o médico já está sendo culpado, culpabilizando o médico, sendo que ele não foi nem julgado ainda, né? E eventualmente pode ter sido não um erro, mas uma eventualidade. E aí na mídia ele é detonado e aí a gente também precisa entrar com um cuidado com a imagem desse médico na mídia social. Nós também temos esse trabalho. Esse trabalho ele é realizado. Ele é realizado. Não sei se vocês iam comentar isso depois, mas você já entrou no tema. Como na prática isso é feito? Porque assim, partes do princípio que é o que vocês falaram bem. Você não tem controle, uma vez colocado, você não tem controle sobre quão viral isso vai se tornar ou já se tornou. Como existe, então? Qual seria esse cuidado na prática, vamos dizer? Tá, então vamos lá. A Anadem, que é a empresa a qual, né, presta serviço, vamos dizer assim, ela tem toda uma equipe que faz o gerenciamento de crise. Né? Quando o médico é exposto à mídia, ele é chamado de gerenciamento de crise, ele faz o gerenciamento de crise. Então, ele é composto por uma comissão, onde tem advogados, jornalistas e psicólogos, inclusive. Né? Por quê? Porque quando a Anadem faz essa avaliação, verifica que essa exposição à mídia causou danos, seja de ordem psicológica, de ordem moral, enfim, a Anadem primeiramente conversa com o médico, né? Orienta o médico ali, os psicólogos, a equipe jurídica faz uma avaliação do que foi exposto na mídia, né? E, se for o caso, entram com um pedido extrajudicial para que seja retirado da mídia tudo aquilo que foi posto, tudo aquilo que foi falado, enfim, né? E
Se for necessário, eles entram até com uma demanda judicial. Mas tudo isso tem avaliação e tal. E se for o caso, a equipe de jornalista pode ajudar o médico, o profissional, a fazer uma nota de repúdio, uma nota de esclarecimento, dizendo, olha, foi postado isso a meu respeito, mas não é assim que funciona, não foi isso que realmente aconteceu. Porque isso gera, o Mário sabe dizer, um problema gigantesco para o médico, para a imagem do médico. O médico levou anos para construir uma imagem que um paciente ali pode jogar na mídia. Eu lembro você falando nisso, de uma passagem do padre Gilson, Frei Gilson, que ele disse que você pode me roubar todo o meu bem. Você pode me saquear todo o dinheiro do meu bolso. Só não leve o meu bom nome. Porque esse, até mesmo na lápide, irá ecoar pelas minhas futuras gerações. Então, quando um médico, um profissional, digo, porque eu também sou um profissional liberal, a gente é exposto à mídia, muitas vezes aniquila, acaba com o nosso futuro profissional. Então, essa tem comissão... Legado, né, doutor? Tem um legado ali. Mas demais, tudo é ligado à credibilidade e visibilidade. Hoje não tem como a gente separar. Legado, né? Só que não é moroso. Teve casos em menos de 24 horas que eu sou sabedor que retiraram a matéria de determinada mídia ou jornal para evitar o dano ao profissional da saúde. É isso, né, rápido, Alessandra? sim, é rápido. É porque é uma coisa que é muito rápido, se propaga muito rápido e a mídia social está aí para quem quiser. Então, quando o profissional entra em contato e fala, olha, eu vi isso aqui na mídia, fiquei sabendo, me expuseram imediatamente, toda essa comissão entra em ação, vamos dizer assim, entra em contato, verifica o que está acontecendo e em 24 horas eles pedem para que seja retirado, enfim, e aí a mídia social tem o prazo deles também, mas é tudo muito rápido, porque nós sabemos disso que o Mário falou. O bom nome do profissional, ele não pode ser jogado na Medina, vamos dizer assim, simplesmente por uma coisa que muitas das vezes não foi nem erro dele, né? Ou hoje, falando um pouquinho de harmonização facial e da área estética... Não. Cliente meu nunca erra. Começa por aí, Começa por aí, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Mas, enfim, o profissional, ele põe ali o nome dele e é jogado na mídia. Mas hoje, o profissional da área estética, que eu estava comentando, o que acontece? Ele não erra, mas o juiz entende que o profissional da área estética, ele está fazendo o procedimento por estética mesmo, não é por saúde. Daí acho que o Mário pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. Na hora que o profissional da área estética recebe um processo, né, por que ele pode ser julgado ali? Eu posso completar para você responder, que eu acho que ela tocou num ponto importante, que é uma dúvida, e eu vou falar como leigo, ainda que, salvo o comentário de vocês, mas ainda que nós somos falíveis, né? O ser humano ele é falível. Então, ainda que aconteça ali, como você colocou, seja uma intercorrência ou uma ação direta do profissional que vai ser colocado em xeque, vai ser ali colocado ao juízo, existem essas questões da defesa. E eu queria saber duas coisas. Eu vou começar com a primeira, que seria essa. Por exemplo, você trouxe uma questão estética. Sim. Como leigo, me corrijam se eu estiver enganado, ela é um procedimento de fim e não de meio. É isso mesmo? O que isso quer dizer? O que quer dizer olha, eu vou fazer um procedimento, doutor Mário, que ela é de fim e não de meio. O que isso acarreta na prática? Isso a gente ouve, mas tá, o que isso quer dizer? Olha, fico até arrepiado quando vocês colocam esse termo de fim e não de meio. Porque não existe ato médico de fim. O médico, ele nunca pode prometer um resultado justamente porque nós falamos há pouco. Porque cada organismo, ele pode responder diferente. Logo, essa afirmação, então, ela é questionável. Eu não... A pergunta é de inteiramente... E no Brasil, infelizmente, o Poder Judiciário, a boa parte da doutrina vem adotando de que existe a possibilidade, e é aplicado muito o Código de Direito do Consumidor para esses exemplos. E o que isso acarreta? Geralmente, na inversão do ônus da prova. Exatamente. Porque o paciente, por suficiente, em tese, não domina a técnica, não domina o meio hospitalar. Ele é a parte frágil, então. Seria a parte frágil. Da prova é isso. E que o médico que prove que não agiu com imprudência, negligência e afins.
E é uma coisa que Na prática é isso. É muito ruim para o médico saber que ele vai fazer um procedimento correndo esse risco. Porque se o paciente achar que não ficou bom, eu fui lá fazer um procedimento, mas não era o que eu esperava. Não era aquilo que eu queria. Ou seja, não foi erro. Exatamente, não foi erro médico. Foi uma expectativa do próprio paciente. O médico incorre nesse onde é o ponto-chave para aplicar ou não o Código de Direito do Consumidor? É se houve a promessa ou não do profissional, do médico ou da médica. Se o médico, ele assumiu o risco de falar, olha, o resultado vai ser esse, aplicabilidade do CDC. Agora, não, veja, a possibilidade é essa. Se a gente percorrer a técnica, pode ser que a gente alcance o resultado, mas tudo vai depender da sua cicatriz, tudo vai depender de N fatores. Não se aplica o CDC aos meus olhos, porque eu sou adepto ao que se aplica em alguns países, de que é meio atividade da medicina e nunca fim. Entendi. Só que a gente sabe que temos profissionais, não podemos fechar os olhos e ser cego para a questão toda. Tem lá um ou outro que a gente sabe que acaba prometendo algo que é arriscado ser produzido ou entregue. Mas e acaba vezes, dando uma... Desculpa, Lê, para completar, Imagina. e talvez você me ajudar na pergunta. Por exemplo, pensa o seguinte, o que o Mário falou é o seguinte, eu tenho a inversão do ônus da prova. Ok. E aí poxa, se você prometeu ou não, cabe a você, então, provar. tem a questão probatória que você não prometeu. Existe algum termo? Como que isso é feito na prática? Aí passo para você para ver se você quer complementar. Era isso que eu ia comentar. Porque fica a parte frágil, sujeita ao profissional da área médica. Olha, eu expliquei, eu orientei, e aí teve o ok do paciente para que seja feito aquele procedimento. E ele... Existem pessoas e pessoas. Ele alega que foi promessa. Você quer explicar do termo de livre consentimento? Não, até deixo para você, poxa vida. Você está sendo uma excelente, uma futura advogada brilhante, com toda certeza. Não, mas antes de entrar de que forma evitar, ou se precaver, pelo menos, de uma maneira um pouco mais segura um processo, é importante a gente falar dessa questão que ela disse da imprevisibilidade do organismo. Sim. Inclusive, uma das teses de excludente, de culpabilidade supralegal que está sendo debatida aqui no Brasil, eu estou trazendo. Eu estou dizendo justamente que o médico ele não pode responder por homicídio culposo desde que respeitou toda a técnica, todo o procedimento e informou, como diz o professor Raul Canal, ele informou sobre o procedimento, os riscos, exatamente. Ele não pode responder por homicídio culposo. E como que ele informa? Como que é probatório que ele informa, por exemplo? Agora passo para ti, eminente relatora. Me ajuda Inclusive, é uma coisa muito importante que os médicos muitas vezes não levam a sério, que é o termo de livre consentimento. Ele precisa pedir para o paciente ler, né, e ele explicar para o paciente os termos da cirurgia, do procedimento, do que ele vai fazer ali. Porque ali naquele termo de livre esclarecimento, onde ele fala para o paciente, olha, fulano, Daniel, o negócio é o seguinte, vou fazer uma cirurgia em você, mas pode acontecer, tem um risco de, né? Então, nós, inclusive, oferecemos para o médico, para o profissional, ele tem à disposição, se ele quiser, esse termo para ele utilizar. Porque daí ele vai ler. Vocês? Nós oferecemos para o médico. Alguns médicos têm acesso, alguns médicos não sabem onde buscar. O médico que quiser, nós temos. É só entrar em contato com a gente que eu vou passar para ele da especialidade dele, claro, porque não é uma coisa, um Ctrl-C, Ctrl-V, da especialidade dele eu vou passar para ele esse termo. Você customiza mediante. Exatamente, a gente faz um trabalho bem profilático mesmo, para ele não ter problema. Pelo menos a gente tenta, né, evitar o máximo possível. E no Poder Judiciário, o mais difícil para o médico é comprovar essa informação. Porque não basta simplesmente você ter um termo muito bem redigido, claro, num linguajar popular, vamos dizer assim, de fácil compreensão. Se o profissional não conseguir provar, olha como é que estamos no país, que informou e a pessoa entendeu. Porque tem aqueles que, pensando na judicialização, já vai agir de má fé para tentar, levar um troquinho do profissional da saúde. Sim, vemos muitos casos. Tem muita coisa. Então, hoje, falando dos termos de consentimento, eu oriento alguns médicos que nós atendemos a contratar até designer para
trazer aquilo que está contido em palavras e em imagem ilustrativas desenhar. E a pessoa fazer o X ali, ó, o X, você entendeu a figurinha, tá escrito isso. Não, a gente ri aqui, mas na hora de um processo judicial, isso é um divisor de águas. Porque daí o juiz olha aquilo, porque é o leigo, vai olhar o que diz o perito, vai olhar o que diz a defesa e vai olhar para o paciente. Fala, poxa, você não entendeu isso aqui? Entende? Entendi. Aí eu posso cutucar mais um pouco ou não? Posso bem de leigo, aquilo que eu não entendi nada e fica ali querendo... Vou desenhar para você. Pra você... Tem um design, conhece um design? Colocar um telão. Você viu o programa de estudante de direito? É tudo assim, ó. E quando é recém-formado, então? Queria que eu fizesse direito junto. Convidei ele para fazer direito. Brincadeiras à parte, assim, existem algumas questões quando a gente entra no direito consumirista, me corrija se eu estiver enganado, que eu posso, né, que ele sai um pouco da esfera civil e que entra para questões que podem se tornar nulas de pleno direito. Minha pergunta, quando a gente pensa que pode ter algum tipo de judicialização via legislação consumirista, esse termo ele pode se tornar algo que venha, né, vai incorrer em um termo nulo de pleno direito ou não? Ele tem essa validade de fato para esse processo, uma validade que eu digo assim, uma integralidade do seu peso. Tá, tô falando com linguagem de leigo aqui. Vamos lá, ele é pesado, mas tudo hoje é relativo no país. Nem mais a Constituição é respeitada, ainda mais um termo de livre consentimento. Eu tô perguntando por conta disso. Não, porque, sim, se não me engano, qual a defesa consumidor alega isso. Você porque tem cláusulas, no termo a gente, por mais da parte frágil. Vamos prever tudo ali no termo de livre consentimento. E o paciente fala, ok, tô de acordo, doutor. Tudo bonitinho, vamos pro ato cirúrgico. Mas assim, ele acionando o Poder Judiciário pode dizer que aquela cláusula ali contida vai contra a ordem pública, então é nula. Ou esclarecimento é limitado. Por aí, aí tudo. Okay. Aí na dúvida não é pró-médico, né? Aí é aquela coisa, na dúvida, pau no médico. Aí eu vou para uma pergunta aqui que eu deixei aqui colocado quando vocês falavam, que é a diferença, porque assim, me aparenta uma robustez muito grande do ponto de vista de blindagem. Tá? Eu conheço um pouco do trabalho da Atem, então aqui eu sei um pouco desse universo que a gente está conversando como Atem, não como vocês especialistas no eixo técnico. Mas assim, o que diferencia, por exemplo, um RC, né, para ficar mais claro, um seguro, responsabilidade civil de um médico, para um universo da Atem com a Anadem, por exemplo? Existe diferença? É a mesma coisa? Se existe, quais são essas diferenças? Porque assim, dentro do que eu entendo de RC, de novo, como leigo, eu nunca cheguei nem a pensar em temas que vocês estão trazendo aqui nessa mesa. Bom, vou fazer o início aqui, depois o Mário complementa. Primeiro, do meu ponto de vista, não são nem produtos iguais, nem concorrentes, tá? Porque o seguro, o médico vai contratar um seguro, se ele tiver uma demanda e for condenado, ele paga com aquele seguro. Só que daí ele tem que ir atrás de advogado, aí se ele contratar um advogado que não for especialista, sabe lá o que pode acontecer no meio do caminho, né? Assim como eu vou no médico e vou ao médico e não vou no especialista da área que eu preciso, e aí, enfim, né? Pode acontecer. Então, assim, o RC é simplesmente um seguro, que tem lá, se ele tiver que pagar uma condenação, ele aciona o seguro. Tem o seu peso, a sua importância, sim, mas é só um respaldo financeiro para ele. Agora, a blindagem e a assessoria jurídica, porque você pode perceber que nós prestamos uma assessoria, né? Porque a gente fala do termo de livre consentimento, que é uma assessoria, né? Que a gente oferece para o médico, conversa com ele, explica para ele por que ele tem que fazer aquilo. Então, assim, a blindagem jurídica, a Atem oferece o serviço de blindagem e assessoria jurídica. Então, eu vou lá, falo para o meu cliente, né? O doutor Daniel, nós temos aqui nossa blindagem para te oferecer. Você vai ter à sua disposição o serviço do escritório do Dr. Mário Barbosa, que é um dos escritórios parceiros da Anadem, mas como aqui nós estamos em Londrina e o Dr. Mário pode atender no Brasil todo, inclusive em Portugal, né? Então você tem a assessoria. Tô chique. Tá chique. Então você vai ter toda a assessoria do escritório, você vai ter toda a segurança do escritório e se porventura, e aí você paga uma mensalidade. Se porventura você tiver uma demanda, você não vai ter mais nenhum custo. Mas só para deixar um esclarecimento aqui
para depois não virem me encher o saco. Contratam a Anadem e eu presto serviço para a Anadem. Não tem nada com o meu escritório direto. Não. É com a sociedade brasileira na qual eu sou conselheiro jurídico. Então, assim, porque eu presto serviço para a Anadem e o Mário presta serviço para a Anadem, né? Eu faço a parte... Ou seja, o médico contrata a Anadem e existe dentro da Anadem todo esse universo que você está propondo aqui. Exatamente. Então, eu faço a parte... Também. É isso mesmo. Perfeito. Eu faço a parte comercial, mas de você está de atendimento. boa fé. Tem uns colegas invejosos que não vai ficar de boa fé. Vai querer interpretar diferente do que nós estamos falando aqui. Então, para esse chato, eu já deixo bem claro aqui como é que funciona. Exatamente. Estamos juntos, mas separados, né? É só porque prestamos serviço para a mesma empresa, né? No final, né? Então, o médico contrata a Anadem via Atem, né? E eu presto ali todo o serviço de atendimento. Bom, aí o médico sofreu uma demanda, ele vai me ligar e falar, Alessandra, olha, recebi aqui uma notificação, o que eu faço? Vou avisar a Anadem, mando a documentação para a Anadem, a Anadem aciona o Dr. Mário, né? Ela entra em contato. Mas aí o que acontece? O nosso cliente, ele não tem que pagar custas de advogados, porque quem faz isso é a Anadem, porque ele já paga a mensalidade. Se houver necessidade de um pagamento de tutela antecipada, esse valor já está dentro do pacote lá dele, vamos dizer assim. Também não é ele que vai ter que tirar do bolso dele nenhum valor para pagar a tutela antecipada. E se porventura ele for condenado, que no caso da Anadem... Desculpa, olha eu sendo advogado, dentro do parâmetro contratado. Dentro do parâmetro contratado. Eu já estou perguntando se existem módulos, se existe diferença, mas isso aí, a Atem mesmo, me corrija se eu estiver enganado, a Atem vai prestar toda essa assessoria para modular uma sim, até porque nós temos... Seria isso. Tem para pessoa física, como o Dr. Mário falou no começo, tem a assessoria para pessoa jurídica, então cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu contrato. Um exemplo que eu usei aqui ainda há pouco, dos 700 mil, eu estou com outro caso em Santa Catarina, onde o perito pediu de honorários 20 mil, pro rata, ou seja, dividir entre autor e réu. Vai ficar 10 mil para cada, 9.900 alguma coisinha, quem está pagando para o associado, o médico associado, é a Anadem. Meus honorários, quem vai custear? A Anadem. Então, não se trata de um seguro frio e isolado. Não. Trata-se de uma humanização toda no ato médico. E tutelar, por isso eles usam esse termo, né, blindagem jurídica, e tutelar esse médico. Porque uma coisa é o médico ter que se virar atrás de profissional liberal para contratar, ter que arcar com todas as despesas processuais, no fim levar uma condenação, de repente ser colocado na mídia, ovacionado negativamente e tudo mais, para chegar lá no fim com uma sentença e o seguro falou, eu pago. Ou pode glosar e acontecer e falar, não vou pagar porque está fora dos termos contratuais. Exatamente, ou seja, leva prejuízo de toda maneira. Entende? Porque no RC quer dizer, tradicional... Uma equipe multidisciplinar, aí, vamos dizer. Isso, tanto que você pode ver isso no gerenciamento de crise. Só para atender um médico numa hipotética gerenciamento de crise ali, numa crise de imagem, ele tem 3 áreas atendendo ele. Tem psicólogo, a área jurídica e a área de jornalista. Posso aprofundar, por exemplo, nesse gerenciamento de crise? Pergunta bem, de novo, tá? Reforço aqui como leigo. Você tá, hoje tudo é, digital e tal. Tô ali no atendimento, não fiquei satisfeito, e começo a filmar, o paciente começa ali, seja o atendimento público-privado, enfim, começa a filmar e já coloca ali, entra ao vivo. Isso também envolveria, porque ali está só uma reclamação exposta de um eventual paciente, por exemplo, que ficou bravo, que isso, que aquilo, também teria, porque a imagem daquele determinado profissional foi colocada. Sim, foi exposta. Foi exposta. Sim. Já teria, não é só em um eventual universo jurídico. Não, o profissional médico precisa entrar em contato conosco, precisa nos informar de que aquilo ocorreu, ou que ele soube, ou que aconteceu ali na presença dele, para que nós possamos acionar essa comissão, lá da Anadem, e aí eles vão tomar as devidas providências. Porque isso está muito em alta. Então, assim, é por isso que eu estou falando. Eu penso que o RC nem é concorrente nosso, porque nós temos um outro serviço a oferecer. Um posicionamento diferente. Exatamente. É uma blindagem jurídica. E se, porventura, o que eu ia falar finalizando, os clientes da Anadem, os médicos, no caso, não costumam perder demanda, doutor Mário? Nosso índice de
demanda para o médico, ela é bem pequena. Mas se porventura o médico for condenado, né, a Anadem tem um fundo que paga a condenação também, dentro desse pacote do médico. Né? Então, ele tem lá o valor de uma indenização de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então, por isso que eu estou falando, dentro de cada pacote, a Anadem vai cobrir o pagamento se houver condenação. Em uma eventual condenação. E assim, doutor, a Anadem, quando a gente fala da Anadem, o que a Atem propõe, ela é para todos os médicos? Eu estou perguntando porque, me corrijam se eu estiver enganado, eu tenho níveis de... Né, vamos colocar, os riscos são proporcionais a diferentes especialidades, correto? Então eu tenho ali, eu tenho um cirurgião, eu tenho áreas mais sensíveis. Mas independente desse cenário, de sensibilidade para um eventual especialista ou outro, a Anadem é para todos os médicos, por exemplo? Ela é para todos os profissionais? Para quem é esse produto? Alguns eu imagino que quando ouvir vai estar muito claro. Essa eu consigo responder. Manda é para ver. todos os médicos, médicas e profissionais da saúde. Exatamente. Muito dentista. Nossa, o que nós atendemos de dentista hoje? Os dentistas que entraram na seara de harmonização facial. Nossa, são demandados diretamente. Muito demandados. E se aplica muito o CDC. Porque eles olham aquela estética linda e falam, quero aquilo. Vamos tentar? Vamos. Ah, ele prometeu. E não cumpriu. E agora? Devolve meu dinheiro aqui. Nossa, é muito recorrente. Infelizmente, muito recorrente. Mas principalmente os cirurgiões, né? Só para ficar claro para mim, Leigo, tá? Desculpa. Então vamos lá. Para todos os profissionais. Por exemplo, todos os profissionais da saúde. Enfermagem. Sim, enfermagem também? Sim, também. Psicólogos, porque muitas vezes são demandados nos seus conselhos regionais, precisa de defesa especializada, pode receberem ações de indenização, tem que ter um seguro para que possa pagar. Então... Toda a área da saúde, a Anadem acolhe, abraça. E, inclusive, uma área que as pessoas, às vezes, não se atentam. Especialistas em imagem, né? Eu vou lá fazer um ultrassom, vou fazer uma ressonância, e a pessoa tem que laudar aquela imagem, né? Esse profissional, esse médico que é especialista em imagem, quando ele faz um laudo, se ele fizer um laudo minimamente errado ou minimamente enganoso, ele sofre demanda e demandas pesadas. A minha cliente 600 mil, isso aí. É isso aí. Ela é do ultrassom. É do ultrassom. Então, às vezes, o médico acha que ele não vai ter essa demanda na área da imagem, porque ele faz radiografia, ultrassom, ele vai. Ele vai porque ele lauda. E aquele laudo dele é suficiente para ele ter uma demanda grandiosa. Inclusive, administrativamente, se ele trabalhar para algum plano de saúde ou para algum hospital, né? Se for alguma coisa... Então, assim, ele vai ser demandado tanto administrativamente quanto civilmente e pode até ser, dependendo do caso, criminalmente. Chega tanto? Sim. Hoje tem muitos médicos que, infelizmente, estão respondendo criminalmente. E nós atendemos todas as áreas. Inclusive, viu, Daniel, você estava falando da diferença do RC, né? O RC, o próprio nome já diz, responsabilidade civil. O médico demandado na área criminal, na área administrativa, o RC nem cobre. Já começa por aí. E a blindagem e assessoria jurídica da Atem, que presta da Anadem, ela oferece blindagem e assessoria para as áreas administrativa, civil, criminal, e menos trabalhista e... trabalhista não. Avaliação de contrato. Claro, 4 áreas. Civil, administrativo para o médico que é funcionário público, no conselhos regionais ou federal e criminal. Essas 4 áreas. Um único ato médico pode gerar essa consequência toda. Exatamente. Então, por exemplo, falar de saúde pública, vocês comentaram. Então, para o profissional da saúde, funcionário público, ele também, por exemplo, ele acaba enfrentando um eventual PAD, processo administrativo disciplinar e tudo mais. Ele vai ser coberto. Atendido, sim, vai ser atendido. Vai ter toda a defesa. Porque muitas vezes, me corrija o Mário, o profissional público, ele acha que o Estado vai defendê-lo.
né? E não é bem assim que acontece. É assim, Mário? Não. Quando ele é o alvo de um processo administrativo disciplinar, ele seria, comparando a um criminal, seria o réu. Exatamente. E às vezes a defesa corre por conta dele. Exatamente. Ele que às corre vezes atrás ele de advogado, ele que contrate, ele que faça a própria defesa. Ele está sozinho. Fica solitário. E ainda por cima vai ser, provavelmente, sofrer uma administração, um processo administrativo. Por exemplo, quando entra em Código de Defesa do Consumidor, ou até no civil, ele vai... O profissional vai ser demandado, por exemplo, por algo, pode passar, por exemplo, pelo hospital. Falar uma linguagem bem leiga. A demanda veio para o hospital, provavelmente vai regressar uma ação contra ele, certo? Num futuro. Já começa o acompanhamento daquele momento, do marco zero ali de uma eventuação? Não, espera. Não, tem que esperar ele isso chegar, ele ser demandado. Nós atuamos, tem alguns médicos que quando acionam, quando eles dão conhecimento, ele já pode levantar a mão, por exemplo. Já autoriza. Mas quando o hospital é acionado primeiro? Não, quando o médico é acionado. Ou se o hospital quando ele é parte, também, ou se o hospital é contratado na DEM e acionar também, já acompanha. O hospital também pode contratar na DEM. Também pode contratar. Exatamente. O PJ também. Clínicas, eu tô pensando nisso. Seria um gerenciamento de crise. Igual esse médico que estava operando, infelizmente constatou ali, quase terminando, que do lado era errado. Isso é o quê? Um gerenciamento de crise. Não chegou a formalizar, mas eu sei que estava em atendimento da ANADEM, na hora de pronto, já o atendi. Então não precisava você esperar, formalizar uma demanda, isso e aquilo. Não, já resolvemos ali. Matamos no ninho a coisa. Muito legal. Assim, eu vou fazer um break aqui para tentar fazer algumas perguntas de ordem mais diária. Isso, Alessandro. Você abre o olho agora. Porque assim, para quem está ouvindo, e depois é evidente que esse bate-papo vão ter cortes, né? Mas a ideia é a gente poder avançar um pouco, expandir a consciência de algo que, de novo, você falou bem no começo e o Mário completou, né? Vem avançando cada vez mais a judicialização, essa questão na relação médico-paciente, né? Então esse avanço, naturalmente, ele nos traz a necessidade de uma melhor instrução. E aí eu penso que, aqui como leigo, não sou médico, eu penso que essa instrução é interessante que, né, eu espero que no futuro ela seja para os dois lados, né, bilateral, para que o paciente também entenda que, poxa, existem situações que não competem, mas, de novo, muitas vezes nós leigos acabamos entendendo, como você falou bem, até em uma eventual intercorrência, que a gente pode demandar algum direito ou outro, não todo mundo tem direito, né, de demandar algo. Agora, o que eu queria colocar para vocês, indo agora para a fase final, derradeira aqui do nosso bate-papo, a gente já tem mais alguns minutos e dá para a gente conversar, seria o cotidiano disso. Porque, como eu perguntei no início, que foi a primeira coisa que vocês trouxeram que me chamou a atenção, a velocidade, né, da judicialização é X e talvez o entendimento dos profissionais é Y. Como que tem se dado, ou se dão as abordagens de vocês em reuniões com profissionais da área de saúde, sejam dentistas, sejam médicos, o entendimento disso? Porque, confesso, de novo, estava fazendo aqui uma questão minha, por conviver com uma médica. É algo que, poxa, não é ainda tão usual, né? Talvez é uma preocupação, você falou bem, talvez a gente ouve falar, é com amiguinho, mas será que justamente, finalizando a minha longa pergunta e proposital, inclusive, propositalmente, porque talvez nós somos seres falíveis, só que talvez a gente não perceba a extensão de eventual problema, porque a gente a gente está tão ali no dia a dia, a gente tem tanto domínio daquele eventual cenário, do meu cotidiano ali, no dia a dia dos atendimentos, que eu acabo deixando isso de lado. Como tem sido isso, a ATEM junto ali com os médicos? Daniel, não vou dizer da ATEM junto com os médicos. Isso vou deixar para a Alessandra, que vai falar com muita propriedade. Mas vou te dizer que eu venho acompanhando o índice de médico que está fazendo direito e se formando na advocacia. Hoje, tem um amigo, entrevistei um aqui, inclusive. Hoje, assim, está muito comum você se encontrar a persona advogado e médico numa só. E muitos decidirem para o banco, para a academia do direito, depois de sofrer algum ilícito através do seu ato médico. Então, muitos agora viraram perito, outros desistiram da medicina, estão entrando como na área consultiva, médico, direito. Então, cada vez mais o médico está tendo a consciência, pela dor, infelizmente, da importância de ter noções um pouco mais aprofundadas do direito. Principalmente hoje em dia, na questão do marketing. Porque depois de uma pressão de um tempo longo, conseguiram fazer um pouquinho mais, adiantar.
E hoje, infelizmente, a nossa mídia está na palma da mão e quem não está lá muitas vezes não é visto. E nomes tradicionais que não se aplicaram a alguns métodos de marketing, vamos puxar o Matheus agora, acabam ficando do lado, isso porque eu tenho experiência própria observando, embora seja muito competente, porque não está na visibilidade. E isso traz fragilidade para ele. Então, é essa profundidade da coisa toda. Então, cada vez mais estão sentindo a necessidade de se informar, de pegar informação e dizer, o que o direito me protege, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu tenho que deixar de fazer para evitar o processo. Porque o processo, ele é muitas vezes longo, sabemos da morosidade do Poder Judiciário brasileiro, e esse processo longo traz muita inquietude, traz muito insossego, traz prejuízo financeiro, e nenhum profissional liberal, nem você, nem eu, nem a Alessandra, nem o Matheus que está ali, quer ficar aí com a faca na cabeça durante anos para definir uma questão. E muitas vezes a judicialização cresceu, Alessandra, justamente por conta disso. Exatamente. A pessoa quer aproveitar que sabe que o médico não quer enfrentar um processo longo, dor de cabeça, faz um acordo. Estava igual antigamente aquela bagunça da ação trabalhista. A pessoa tinha direito ou não tinha, entrava lá, corria, pedia 100 mil, tinha direito a 10, fazia o acordo por 1.000. Então, a banalização da coisa, olha do que eu estou te falando, Daniel, está nesse nível. Inclusive, o Mário falando, né, da exposição na mídia, alguns médicos deixam de fazer exposição, deixam de fazer postagem, deixam de estar na mídia de medo de acontecer alguma coisa, porque às vezes eles não sabem como fazer, e aí por medo de fazer errado e serem processados, eles não fazem. E aí ficam da maneira que o Mário falou, entendeu? Ficam aquém dos outros profissionais. Então é bem complicado. Mas isso. fala da Atem do ladinho do médico. Deixei para você essa fala. Vou falar então agora. Bom, a Atem vai, né, diretamente lá no consultório, bate lá na porta e fala para ele, olha, eu preciso falar com você aqui sobre a sua segurança, a sua blindagem jurídica, a sua blindagem patrimonial, a sua, né, financeira, enfim. Ele demora um pouco para entender, eu preciso fazer 1, 2, 3, 4 visitas, né, para ele conseguir entender melhor do que eu estou falando, ou o que eu percebo às vezes é que o médico tem um pouco de vergonha. Ele fala assim, eu não vou contratar um seguro, porque eu não vou errar. Sabe aquela história de né? Por vergonha de assumir que todo mundo é falível. Ou de não saber que por causa de uma intercorrência, ele pode ser processado. Ou por não saber que por causa de uma postagem mal feita, ele pode ser processado. E mais uma coisa que nós não tínhamos falado ainda é a LGPD. Ele pode ser processado por uma pergunta que ele fez incorretamente. Então, quando eu vou ao consultório, quando eu vou falar com o médico, eu assessoro ele em tudo isso. Eu falo para ele sobre a assessoria jurídica, eu falo para ele sobre a blindagem mesmo, né? Todas as opções que nós temos para protegê-lo. Eu falo para ele sobre a possibilidade dele aprender ali, né? Porque nós temos cursos para oferecer sobre a LGPD, sobre a postagem, sobre as mídias. Então, assim, eu vou explicando para ele tudo isso, todas as coisas, todas essas opções, todos esses serviços que nós oferecemos, para que ele possa entender e aceitar que não, realmente é o que eu preciso, e perder a vergonha de falar, não, eu preciso disso porque pode acontecer alguma coisa comigo, porque são várias frentes que podem atacá-lo, vamos dizer assim, em várias frentes que ele pode ter um processo. E aí a gente faz esse trabalho, e depois eu estou sempre com os meus clientes, estou sempre atendendo, ligando, o que eles precisam, lembro deles no aniversário deles, levo presentinho e tudo que e cobro. Eu não ganho vinhozinho, presentinho no meu aniversário. Só para registrar, viu, Matheus? Não. Cobra no seu também, a viu? Sua esposa, somos médicos. A sua esposa. Fala pra sua esposa, tá perdendo os presentinhos. Então, a gente oferece para ele mesmo toda uma assessoria e toda uma blindagem jurídica, do que ele precisar, ele pode contar com a gente, nós estamos ali à disposição. Se vocês permitem, não tem como. Acho que eu vou fazer um jabazinho assim, se vocês assim deixarem. Eu acho que vale a pena, pelo menos, ouvir. Uma coisa que eu vejo nesse meio, de novo, né, conviver com muitos médicos, é essa questão de você... É até engraçado, porque o médico, ele é tão, muitas vezes, buscado por diferentes
segmentos, né, de negócios, ele é um perfil, ele é muito visado para eventuais negócios, para que possam vender para esse médico, para que ele possa no meio, né, através de medicamentos, né, influenciar talvez e receitar um determinado medicamento, no bom sentido, com toda a ética que isso propõe e tudo mais. Mas eu percebo que muitas vezes acaba se tornando potencialmente cansativo receber uma visita e acaba deixando de lado algo que pode fazer muita diferença. Quando vocês falam, e acho que vale a pena para o médico, profissional da área de saúde que nos ouve, parar para entender um pouquinho esse universo de blindagem jurídica, porque o que vocês estão propondo aqui é descanse. Exatamente. Me corrija se eu estiver enganado. Pelo menos o que eu ouvi aqui, se eu fosse definir como você entendeu o trabalho, assim, ó, descansa, executa o seu trabalho com a segurança que você, em tese, pretendia ter quando começou e deixa o restante conosco. Né? Pelo menos é o sentimento que de novo, eu conheço um pouco do trabalho da Atem, eu conheço a Alessandra há um bom tempo, não vi o Dr. Mário há muito tempo, mas conheço um pouco do trabalho porque vejo a Atem sem que vocês tenham esse trabalho em conjunto. Agora, com tudo que eu ouvi aqui, que é muito distante das conversas informais que já tivemos, eu acho que esse descanso, esse conforto no sentido de segurança na aplicação da sua profissão faz muita diferença. Então, se eu tenho uma sugestão para quem é profissional da área da saúde, é pare para ter uma reunião com a Atem. E não é por jabá da Atem, não é isso. Me corrija se eu estiver enganado, quem comercializa esse portfólio da Anadem é a Atem aqui. É isso? Exatamente. É isso, aqui em né? Londrina só a Atem. Então, eu acho que assim, vale a pena uma reunião e vale a pena difundir um pouco mais. E aí fica uma sugestão para vocês, para ter uma agressividade maior, porque assim, a gente está falando de um conhecimento que se você conversar com a Tati, ela não vai saber. Mas longe. Mas então, Cê uma viu, coisa Mateus? que eu ia falar... Uma agressividade maior. Fica a dica. Adorei! Fica a Adorei dica. que o Daniel. Fica a Comercial, mercadológico, do bem. Fica a Do dica, bem, hein, mas tem que ser Mateus? feito, né? O pessoal já fica a dica pro pessoal do marketing ali, ó. Fica a dica. Fala assim, ó, investe mais em tráfego. Tô brincando, não vou te defender. Ele vai falar isso. Vale ser mais agressivo mas uma comercialmente, coisa porque que você está falando... Todos os profissionais sabem disso. Em relação a isso que você está falando, uma coisa que a gente não pode jamais, em momento nenhum, tirar o mérito do médico é que eles são focados. Os profissionais da área da medicina, eles são muito focados na medicina. Na questão técnica deles. Na questão técnica né? deles. Sim. Então, assim, quando você vai conversar com eles, você vê que assim, a preocupação deles é a medicina. Eles querem fazer, eles querem aprender. Então, assim, eles não querem ter realmente essa preocupação. E, às vezes, eles deixam passar, o que não deveria. Mas quando, a partir do momento que ele decide fazer uma blindagem jurídica com a Atem, por meio da Anadem, essa assessoria jurídica, tendo o escritório do Mário à disposição, ele vai poder continuar focado naquilo para que ele gosta, né? Aquilo que ele gosta, que é a profissão médica, que é o ganha-pão dele. Aí ele fica tranquilo e fala, agora eu posso, né? Se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver alguma necessidade, ele sabe a quem recorrer. E você sabe que é aquela coisa, né? Não é porque você não conhece que não é verdade. Não é porque você não conhece que aquilo não tem um valor significativo para aquilo que você faz ou tem como negócio, né? Essa sua fala final foi bem interessante, porque talvez quando eu falo aqui essa agressividade comercial do bem, né? Você mostrar mais, olha, eu tenho essa solução, é porque o fato dele não saber, talvez ele não tenha essa tranquilidade que ele pode vir a ter no sentido mais institucional, doutor. Vou passar para você, indo para a fase derradeira do nosso bate-papo. Mas, por exemplo, quando você estava falando aqui, vocês dois deram essa expansão de consciência em gerenciamento de risco, você trouxe um caso real, essa tranquilidade institucional, não a tranquilidade apenas ali do procedimento que deu certo ou que deu errado, mas que eu também vou ter uma imagem propositiva interessante, eu também vou estar sujeito a erros e acertos, porém, eu tenho uma equipe que me assessora nisso, porque eu parto do princípio da boa-fé, usando um pouco do termo de vocês, que eu tô lá para executar, quando eu falo eu entendo o profissional médico, sim, ele tá lá para executar o melhor que ele pode. Sua esposa não vai lá clinicar nunca para matar alguém, vai com essa intenção? Jamais. Isso. E você sabe que você tocou num ponto que é o cansaço, por isso que eu queria eu estendendo a pergunta. Uma vez eu conversando com ela, eu falei, Tati, quando você atende o primeiro paciente, ou o 21º, aquele 21º, talvez ele não tenha mais a mesma energia que o primeiro que foi privilegiado teve, mas a questão técnica, ela precisa ser entregue. Sim. Então, assim, aí eu passo para você. Não seria interessante, talvez, a gente mostrar que ele pode sim ter esse conforto institucional e o conforto da aplicação daquilo que ele tanto estudou para fazer e que é o ganha-pão dele, né? Exato. Sim, com toda certeza, Daniel. Isso traz paz de espírito. Isso. Traz segurança para você, nessa loucura que é ser médico e médica nesse país, seguir cada dia com mais confiança, com mais tranquilidade, porque sabendo que qualquer falha ou qualquer indício de falha, ele vai ser demandado, e isso coloca aquela espada
na cabeça, e isso tira o sossego, isso tira o encanto da profissão. Por isso tem tantas pessoas deixando de ser médico. Interessante, né? Interessante. Muito legal, gente. Não sei, eu queria as considerações finais de vocês. Começar com as damas, né? Começar com a Alessandra. As considerações finais. Ó, que bate-papo, fica o convite. Se vocês toparem, ou se vocês forem fazer um podcast de você, eu queria ouvir. Porque, assim, o que eu aprendi um pouco hoje aqui, né, embora leigo, vai um pouco além do que eu imaginava. E que, de novo, a gente tem tantas conversas ali informais sobre a Atem e tal. E eu não imaginava que talvez, ou você já falou e passa... E aí é um ponto importante, né? Acaba passando batido pontos que são fundamentais. Essa questão final que vocês colocaram me chama muita atenção, volto a dizer. Então, Alessandra Merig, obrigado. Muito bom o bate-papo. Acho que é surpreendente passar para suas considerações finais aí. Faz o jabazinho também da Atem. Claro, né? Ele tá esperando o recorde. Vai agora, é agora. Então vamos lá, né? Aproveitar a deixa do Daniel aí. Bom, se você gostou do que ouviu, ficou interessado, é só entrar em contato comigo. Nós temos nosso Instagram, é só entrar em contato pelo Instagram, pelo... Qual é o Instagram? Atem Consultare. Isso. E também tem o site, que você vai encontrar algumas coisas lá. atemconsultare.com.br. Exatamente. E se você quiser o material que eu falei também, sem compromisso, sem obrigação de me ouvir falar mais, entra em contato que eu passo material totalmente gratuito. Se você quiser conversar um pouco mais, se você quiser fazer um orçamento em cima da sua especialidade, seja da sua clínica, seja só para pessoa física, enfim, fica também à vontade para entrar em contato comigo, né, com a Atem, vai ser um prazer atendê-los. E, Dani, obrigada mais uma vez por estar aí com a gente, batendo um papo. E agora eu vou lá fazer uma visita para Tati. Deixa eu mandar um WhatsApp. Não receba. Não receba. Eu tô brincando. Recebe sim, até porque... Vai ter vinho? Vai ter presentinho? Vai ter presentinho. Já deu spoiler. Vinho, bombom e flores. Aniversário, todo mundo esperando o kitzinho aqui, né? Inclusive, essa semana essa semana, amanhã, depois de amanhã, tem aniversário de um cliente meu. Ele vai saber. Bom, se ele ver, ele vai saber quem é. Não vou falar o nome para não ficar chato, né? E eu vou dizer o quê? Eu vou dizer para que roubem os tostões daquele que merece, mas nunca a boa fama do profissional que está ali dedicado para salvar vidas. E eu digo isso com o coração aberto, Matheus e Alessandra, porque eu vejo hoje o médico clinicando em vocês, seres humanos, e nós, advogado, clinicando na sociedade. Porque essa judicialização, até que o judiciário encontre ali um padrão, vai precisar de que nós, advogados, também, clínica, lá em cada processo. E quem está sentado no banco dos réus ao lado deles, sabe o mal injusto que isso causa nesse ser humano, nesse profissional. Isso mesmo. Daniel, o termo de consentimento é gratuito, viu? O médico que tiver interessado, que quiser, é só entrar em contato que eu vou oferecer gratuitamente. Não tem custo nenhum. Muito legal. E nenhuma obrigação de fazer reunião. Isso vale a pena expor também. Tá? Porque às vezes ele precisa, ele não sabe a quem recorrer e nós temos lá para oferecer para ele. Tá, então... Vocês sabem que, assim, bom, primeiro, obrigado pelo bate-papo, que bate-papo bacana, muito além do que eu imaginava, não pelo conteúdo de vocês, mas tecnicamente falando. Pelo conteúdo eu sabia que ia ser um excelente bate-papo, mas tecnicamente falando, isso não estou falando para agradar, é um fato, porque a gente se conhece aqui indiretamente. Mas um ponto final, que se eu pudesse deixar uma sugestão para vocês reforçarem da Atem junto ao mercado, é o médico entender. Existe uma coisa que a gente fala muito, eu sou consultor empresarial, atuo em consultoria há muito tempo, e a gente fala muito sobre tendências. Então, se fica, conselho se fosse bom, né? Mas se eu deixaria uma sugestão para o profissional de saúde que nos ouve, é observar essas tendências que vocês trouxeram. Se há essa tendência, quando ela está em alta, a probabilidade dela estar mais próximo, né? Esse determinado fator estar mais próximo de nós, ela aumenta. Né? Então, vale sim a sugestão, por exemplo, especialidade X, pelo que eu entendi de vocês conseguem até parametrizar, olha, essa especialidade, ela está com esse avanço potencial de judicialização. Você quer saber qual índices, hoje tem todos os índices da área que é mais demandada. Você quer saber qual é a área mais demandada? Região do país. Eu quero.
termos de nível de condenação... Todos os indicadores vocês possuem. Todos, a nível de Brasil, viu? Então, isso para quem é empresário, porque o médico ele é um empresário, e aí eu queria ouvir de você antes de encerrar, mas assim, se vocês têm esses indicadores, poxa, para o profissional de saúde que nos ouve, vocês trouxeram, por exemplo, o profissional, os dentistas, né? Poxa, se isso está em avanço, vale a sugestão de pelo menos sentar para conversar. Essa reunião não é uma reunião completamente, como o pessoal costuma falar, sem compromisso e tudo mais, mas pelo menos há um esclarecimento e aí observe a relevância. Mas com base em tudo que eu ouvi, sim, eu já marcaria a reunião e não estou falando para agradar, nem tão pouco, mas é porque é algo, de novo, tendência. Quando a tendência ela está em alta, esse fator, ele está se aproximando e vale sim essa expansão de consciência. Falou, peraí, eu preciso estar melhor preparado e não só para se defender, e claro, é importante defender o seu patrimônio, o profissional construiu isso ao longo dos anos, mas para poder, eu queria pegar a sua fala, assim, executar com tranquilidade, com segurança, eu vou entregar o meu melhor ciente que eu estou seguro para fazer isso, estou com boa fé, quero fazer o meu melhor, mas intercorrências fazem parte, ok, sim. Até para isso, eu e você, paciente, nós estamos preparados, porque ainda, o grande ponto para mim disso, doutor e Ale, é que assim, ainda que eu venha a falhar, se eu fosse médico, eu pensaria, ainda que eu venha a falhar, eu estou preparado para assistir você. Sim. Ou seja, eu estou pensando em mim no sentido patrimonial, no sentido de blindagem, estou pensando também no meu paciente, sim, que é o meu cliente, que é aquela pessoa pela qual eu estudei tanto, estou preparado para atendê-lo. Existe um propósito nisso tudo que eu levo comigo dessa conversa. Então fica a sugestão para quem, né, para o profissional de saúde conversar com vocês, e essa proteção, na minha humilde opinião, eu entendo isso como uma proteção totalitária. Exatamente. Existe uma integralidade nisso que vocês trouxeram aqui, isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Você ia comentar dos indicadores. Que às vezes o pessoal acha que a especialidade mais demandada é a de cirurgia plástica, e não é. A especialidade mais demandada é de ginecologia e obstetrícia. É a mais demandada, em primeiro lugar. Desculpa perguntar, por quê? Porque está lidando com criança, né? Então, ali, quando você tem a obstetrícia, você tem N casos na gestação, no parto, enfim. Então, é a especialidade mais demandada. Em primeiro lugar vem a ginecologia e obstetrícia, em segundo lugar vem a ortopedia, em terceiro lugar... Uma surpresa para mim. Aí, em terceiro lugar, vem a cirurgia plástica, e em quarto lugar vem a anestesiologia. Em quinto lugar, se eu não me engano, a neuro. Uau. Pegou? Pegou o código? Pegou a visão? Pegou o código? Gente, muito bom. Obrigado pelo bate-papo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado por quem está nos acompanhando. Quem talvez veja na íntegra. Claro que os recortes aqui é que vão favorecer para que isso chegue no profissional que tanto precisa e que ainda não sabe. Então fica a sugestão. Muito obrigado pelo bate-papo. Até o próximo bate-papo, quem sabe nós aqui juntos, ou outros que venham aí compor a nossa carreira e aquilo que a gente está se propondo a fazer no mercado de trabalho. Forte abraço. Até a próxima. Até.